Ele a explorou financeiramente, levando-a a comprar um carro caro e a investir o patrimônio do falecido marido em fraudes, enquanto ela ignorava os alertas de seus filhos e da vizinha Dona Aurora Mendes. Amigos e amigas que buscam histórias que tocam a alma, que nos fazem refletir sobre a força e a resiliência humana, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você se identifica com essa busca por narrativas reais, profundas e inspiradoras, já aproveite para se inscrever, ativar o sininho e embarcar conosco nessa jornada. Hoje, vou contar uma história que se desenrola nas ruas ensolaradas de Salvador. Uma história de vulnerabilidade, de uma traição dolorosa, mas, acima de tudo, de uma reviravolta extraordinária e da capacidade indomável do espírito humano de se reerguer. Uma história que começa no ponto mais tenso de uma armadilha meticulosamente planejada, no coração de uma mulher que, outrora fragilizada, encontrou a coragem para enfrentar seus medos mais profundos. A tensão era uma névoa densa e palpável no ar úmido de Salvador, mais pesada que o calor tropical daquela tarde de verão. Na sala de estar elegantemente decorada da casa em Brotas, onde memórias outrora felizes pareciam agora zombeteiras, Helena Costa sentia cada batida do seu coração ressoar nos ouvidos, como um tambor de guerra prestes a anunciar o conflito. Ela vestia um conjunto simples de linho azul claro, um tom sereno, que contrastava brutalmente com a tormenta que se agitava em seu íntimo. Suas mãos, outrora ágeis no bordado e no cuidado do lar, agora se contorciam uma na outra, os dedos finos e marcados pelo tempo entrelaçados em um gesto de angústia e uma recém-descoberta, quase feroz, determinação. Aos 65 anos, Helena havia testemunhado a vida pintar rugas de preocupação em seu semblante gentil, mas hoje, uma nova linha de firmeza se desenhava ao redor de seus lábios, uma linha que anunciava que a mulher, que antes se deixava levar pela maré, agora era a própria maré. Os sons abafados da rua, o latido distante de um cão, o murmúrio da conversa de vizinhos, o canto melancólico de um vendedor ambulante, pareciam distantes, filtrados pela espera agonizante que se instalara em cada canto daquela sala. Atrás dela, ocultos nas sombras projetadas pelas cortinas de renda que Roberto, seu falecido marido, tanto amava, estavam os 2 policiais à paisana e o Sr. Valdemar, um detetive particular de meia-idade. Valdemar, com seu bigode farto e um olhar astuto que parecia enxergar além das aparências, emanava uma calma quase perturbadora, uma serenidade que era o contraponto perfeito para a agitação de Helena. Aquele homem havia sido a rocha em meio à tempestade que se abatia sobre ela, e sua presença, embora invisível para o intruso que se aproximava, era o único elo de Helena com a sanidade naquele momento de vertigem. O silêncio na sala era tão opressor que se podia quase ouvir o bater acelerado do coração de Helena contra suas costelas, uma sinfonia de medo e coragem. Uma buzina discreta ressoou do lado de fora, um toque curto e preciso, o sinal combinado. O estômago de Helena contraiu-se violentamente, um nó de gelo e fogo. Ele estava lá. O homem que havia prometido um novo amanhecer, uma vida de conforto e segurança financeira, e que, em vez disso, a arrastara para a escuridão de um pesadelo financeiro e emocional, sugando sua dignidade e seu patrimônio como um vampiro insaciável. O golpista. Leonardo Silva, como ele se apresentava, embora agora soubesse seu nome verdadeiro. Marcos Vinícius Pereira. Aquele nome era uma faca afiada que revirava suas entranhas a cada vez que o lembrava. Um lembrete cruel de sua própria ingenuidade e da traição que ela havia sofrido. A porta da frente rangeu suavemente. Um som que parecia amplificado na quietude da casa. Um prelúdio para a cena que se desenrolaria. Helena contorceu as mãos novamente, sentindo a umidade da palma da mão. Era o momento. Ela precisava ser forte, convincente. A imagem do rosto de seu falecido marido, Roberto, piscou em sua mente. Um lembrete silencioso da dignidade que ela precisava defender, do amor que ele havia dedicado a construir aquela vida, o patrimônio que havia sido tão descuidadamente desrespeitado e quase completamente aniquilado. A cada segundo, a vergonha de sua própria cegueira transformava-se em uma raiva fria e controlada, uma energia que ela canalizaria para sustentar a farsa que viria. Os passos dele eram leves, confiantes, quase flutuantes,
ecoando pelo piso de madeira polida da entrada, aproximando-se da sala. Marcos Vinícius entrou, e com ele, um sorriso largo e sedutor que parecia ter sido pintado em seu rosto. Como sempre, ele estava impecável, com uma camisa de linho azul claro bem passada, calças de sarja bem cortadas e um perfume amadeirado que antes a inebriava, com a promessa de um futuro agradável, mas agora lhe causava náuseas, evocando memórias de engano e repulsa. Seus olhos, de um castanho penetrante, percorreram a sala com uma falsa familiaridade, parando em Helena com uma ternura calculada. Um brilho que, para os desavisados, seria interpretado como carinho. "Minha querida Helena", disse ele, sua voz macia como seda, um sussurro melódico que soava a promessas vazias. "Sinto muito pelo atraso. O trânsito hoje está impossível aqui em Salvador. Um caos. Mas nada que nos impeça de concretizar nossos planos, não é?" Ele se aproximou, estendendo a mão para tocar seu rosto, um gesto de intimidade que antes Helena ansiava, mas que agora a repelia. Helena, com um esforço sobre-humano que a fez tremer por dentro, forçou um sorriso trêmulo e recuou ligeiramente, sua cabeça se virando para evitar o toque de seus dedos gelados e falsos. A repulsa era quase palpável, mas ela precisava manter a compostura. "Não se preocupe, Leonardo", ela respondeu, a voz mais firme do que esperava, o tremor quase imperceptível. "Estou apenas ansiosa para finalizarmos o que conversamos. Aqueles investimentos, a venda da casa." A palavra investimentos quase engasgou em sua garganta. A ironia era um sabor amargo em sua boca, como fel. Ela teve que forçar a lembrança de seu ensaio com Valdemar, de como ela deveria agir para não desmoronar. Marcos Vinícius riu, um som charmoso e vazio, desprovido de qualquer calor genuíno. "Ah, sim, os investimentos. Tenho notícias maravilhosas, Helena. O retorno será ainda maior do que prevíamos. A proposta pela casa, aliás, é irrecusável. Nosso futuro está garantido, querida. Pense em tudo o que poderemos fazer, em todas as viagens que faremos, na tranquilidade que teremos." Ele se sentou no sofá oposto a ela, cruzando as pernas com a confiança de quem era inatingível, a arrogância mascarada pela cordialidade. Em suas mãos, trazia uma pasta de couro escura, um símbolo de seus planos fraudulentos, de sua rede de mentiras e enganos. Inclusive, trouxe os novos formulários para as transferências. "Precisamos agir rápido para não perder a oportunidade. O comprador está ansioso, e você sabe como são esses negócios imobiliários. Oportunidades vêm e vão." Ele abriu a pasta, revelando pilhas de papéis com logotipos de empresas que Helena agora sabia serem fictícias. Números e cláusulas complexas que ela jamais seria capaz de decifrar sozinha. A farsa era tão descarada, tão cruel. O coração de Helena pulsou com uma raiva fria, uma chama que a aquecia e a impulsionava. Ela sentiu o cheiro do papel novo, o brilho da tinta e a náusea da mentira que aquilo representava. "Marcos Vinícius", ela disse, sua voz elevando-se um tom, as palavras escolhidas com precisão cirúrgica. "Ou devo dizer, Leonardo." Ela manteve o olhar fixo nele, estudando a reação. O sorriso dele vacilou, apenas por um instante, quase imperceptível, como uma trinca em um vidro. Seus olhos estreitaram-se minimamente. Um flash de alerta em seu rosto antes tão inabalável. Uma veia pulsou em sua têmpora. "Helena, o que é isso? Qual o sentido desse tom? Por que essa formalidade repentina? Estamos tão próximos, não estamos?" Sua voz ainda era controlada, mas a seda havia se tornado areia, áspera e insinuante. "O sentido, Marcos Vinícius." Ela continuou, cada palavra um projétil disparado com calma e deliberação. "É a verdade sobre quem você é. A verdade sobre o que você fez. A verdade sobre o dinheiro do meu Roberto que você roubou. O patrimônio que ele construiu com suor e honestidade, e que você, com sua lábia barata, fez desaparecer." A ousadia em suas palavras parecia fortalecê-la. O rosto dele endureceu, a máscara de cordialidade desabando por completo. Um calafrio percorreu a espinha de Helena, mas ela não desviou o olhar. Os olhos dele, antes cheios de falsa ternura, agora reluziam com algo que se assemelhava a pânico, mas rapidamente transmutou-se em uma raiva controlada,
um brilho de desconfiança e ameaça. Não sei do que você está falando, Helena, ele murmurou, seu tom agora carregado de uma ameaça velada, embora sem qualquer indício de violência física. Está passando mal? Talvez precise de um médico. Sua memória parece estar lhe pregando peças. Eu estou aqui para te ajudar, não para te prejudicar. Não confie em fofocas. Não estou passando mal, Marcos Vinícius. Estou acordando. Ela rebateu, a voz adquirindo uma segurança que surpreendeu até a si mesma. Sei que você é um criminoso foragido de Brasília. Sei sobre a Juliana. E sei que você planejava me deixar sem nada, vendendo minha casa para sumir no mundo. Seu e-mail foi bem claro sobre isso. A Helena problemática que você ia se livrar. A menção de Juliana e do plano sobre a casa, e especialmente a referência ao e-mail, pareceu atingi-lo em cheio. Sua postura relaxada deu lugar a uma rigidez súbita. Os músculos de seu maxilar tensionaram-se. O choque em seu rosto era evidente, substituído por uma fúria impotente. Ele sabia que havia sido descoberto. Foi a deixa. A porta do fundo da sala se abriu com um clique suave. E o senhor? Valdemar entrou, sua figura imponente preenchendo o batente, seguido pelos 2 policiais, cujas silhuetas apareceram ao fundo. As expressões de Marcos Vinícius se contorceram em descrença, e depois em uma fúria esvaziada, um pânico quase infantil, mas sem o menor arrependimento. Ele tentou se levantar, talvez para correr, seus olhos varrendo a sala em busca de uma rota de fuga, mas os policiais se moveram rapidamente, sem a necessidade de violência, bloqueando qualquer saída. Marcos Vinícius Pereira, disse o detetive Valdemar, sua voz calma e autoritária, cada palavra um martelo sobre a pretensão do golpista. Estamos aqui para prendê-lo por fraude, estelionato e outros crimes contra o patrimônio. Suas atividades foram monitoradas e temos provas irrefutáveis, incluindo seu e-mail para a senhora Juliana e o depoimento dela que, diante das evidências, decidiu colaborar. Marcos Vinícius lançou um olhar de ódio puro a Helena, a traição evidente em seus olhos, um fogo de raiva. Sua velha tola, ele cuspiu. O sotaque nordestino que ele tão bem imitava, se desfazendo em um sotaque neutro e mais áspero, revelando a farsa em sua voz. Você realmente acreditou que podia me pegar? Eu ia acabar com você. Eu não precisei acreditar, Marcos Vinícius. Helena retrucou, o medo dando lugar a uma pontada de triunfo agridoce, uma dignidade recém-adquirida. Eu tive ajuda. Pessoas que realmente se importam comigo, coisa que você nunca vai entender. Os policiais se aproximaram, seus movimentos calculados. Sem ter para onde correr, a realidade de sua situação o atingiu como um golpe invisível. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ele soltou um suspiro pesado e esvaziado, seus ombros caindo em um gesto de derrota. A confiança que o envolvia como um manto desfez-se, revelando um homem patético e derrotado, nu, em sua perfídia. Não adianta negar, Marcos Vinícius. Valdemar acrescentou, mostrando-lhe um maço de documentos que pareciam pesar 1 tonelada. Temos suas ligações, extratos, depoimentos. A cumplicidade de Juliana já foi confirmada. E para nossa surpresa, encontramos o dinheiro que você desviou em uma conta no exterior. Quase tudo. Sua rede era complexa, mas não há prova de falhas. A casa, inclusive, não será vendida. Conseguimos embargar a transação. Marcos Vinícius balançou a cabeça lentamente, os ombros caindo ainda mais. Ele olhou para o chão, derrotado. O silêncio da sala era preenchido apenas pelo seu suspiro de rendição. Está bem, ele disse, a voz quase inaudível, esvaziada de qualquer arrogância. Está bem. Vocês me pegaram. Eu confesso. Não há mais o que dizer. Não sei como, mas vocês foram mais espertos. Um dos policiais se aproximou, colocando uma das mãos em seu ombro e a outra em seu pulso. E Marcos Vinícius não ofereceu resistência. O golpe final não foi físico, mas sim a revelação de sua própria vulnerabilidade, de sua derrota, da falha de seu plano meticulosamente construído. O som da porta se fechando atrás dos policiais, levando Marcos Vinícius embora, ecoou na sala agora vazia, um som de encerramento, de um capítulo que finalmente se fechava. O silêncio que se seguiu não era mais de tensão, mas de exaustão.
de um alívio lento e profundo que se espalhava pelo ar como um bálsamo. Helena desabou no sofá, as pernas bambas, as lágrimas finalmente vindo à tona. Não de tristeza ou dor, mas de uma mistura complexa de libertação, de um vazio estranho que restara do confronto e de uma gratidão profunda por ter recuperado sua dignidade. O detetive Valdemar se sentou ao lado dela, colocando uma mão gentil em seu ombro. Acabou, dona Helena. Acabou. O sol poente tingia a sala de dourado e laranja, e Helena sentiu os raios quentes em seu rosto. Um calor reconfortante. A dor da perda material ainda estava lá. Uma cicatriz que demoraria a sumir, mas o peso da mentira, da manipulação, da ameaça iminente, havia sido erguido. O caminho à frente seria longo e difícil. O processo de recuperação, árduo, mas pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que podia respirar novamente, que o ar era mais puro e que a escuridão havia finalmente se dissipado. E de alguma forma, sentiu que Roberto estaria orgulhoso da força que ela havia encontrado para se reerguer. O eco das sirenes da polícia, levando Marcos Vinícius, ou o que ele se apresentava como Leonardo Silva, para longe da casa de Helena, desvaneceu-se na distância, levando consigo não apenas a presença física do golpista, mas também uma parte pesada e sufocante da angústia que havia se alojado no peito de Helena por longos e dolorosos meses. Dona Aurora Mendes, sua vizinha e amiga de longa data, uma mulher de estatura pequena e semblante sempre alerta, de olhos vivazes que pareciam captar a essência de tudo ao seu redor, aproximou-se, envolvendo Helena em um abraço apertado. O calor do abraço de Aurora, de seus braços curtos e fortes, de seus cabelos prateados sempre arrumados e a fragrância familiar de alecrim que ela sempre usava, uma tradição que a lembrava da avó, era um bálsamo para a alma ferida de Helena. Um porto seguro depois de uma tempestade devastadora. Minha Helena, graças a Deus. Acabou, sussurrou Aurora, sua voz embargada pela emoção e pelo alívio, enquanto acariciava os cabelos finos e prateados da amiga. Helena, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, molhando a blusa de Aurora, assentiu, incapaz de proferir uma palavra. A libertação era esmagadora, quase paralisante. As pernas de Helena ainda tremiam, e um cansaço profundo a atingiu, como se todo o peso da farsa a tivesse esmagado. O detetive Valdemar, após garantir que Helena estava segura e que os procedimentos estavam em andamento, despediu-se com um aceno respeitoso e discreto, prometendo manter contato sobre o desdobramento do caso. A casa, antes palco de uma tensão quase insuportável, onde cada sombra parecia esconder uma ameaça, agora parecia suspirar em alívio, como se as paredes também tivessem guardado o fardo daquele segredo e finalmente pudessem respirar. Naquela noite, sob o céu estrelado de Salvador, pontilhado de luzes distantes que se espelhavam no mar, enquanto a brisa noturna do Atlântico trazia um alívio suave para o calor do dia, Helena se permitiu refletir. Ela se viu sentada em sua varanda, envolta em um roupão macio de algodão que Roberto lhe dera de presente anos atrás, com uma xícara de chá de camomila fumegante nas mãos. O vapor morno subia, aquecendo seu rosto, e o aroma adocicado trazia uma calma superficial. Aurora, em sua discrição sábia e amiga, cuidava dos detalhes práticos na cozinha, preparando um jantar leve e silencioso, permitindo que Helena tivesse o espaço necessário para processar tudo. A quietude da noite era um convite para revisitar os caminhos, tortuosos e cheios de armadilhas invisíveis, que a haviam levado àquele ponto de ruptura. Helena Costa, aos 65 anos, era uma mulher de alma gentil e coração bondoso, cuja vida sempre foi guiada por um profundo senso de afeto e dedicação. Seus cabelos, outrora castanhos vibrantes, com alguns fios rebeldes que caíam sobre a testa, agora eram um emaranhado prateado que emoldurava um rosto, onde a vida havia pintado as marcas do tempo, rugas finas ao redor dos olhos, que se acentuavam quando ela sorria, linhas suaves na testa que contavam histórias de preocupações passadas. Mas apesar dessas marcas, seu semblante ainda preservava a beleza serena de uma juventude longínqua, um brilho de doçura que raramente se apagava. Ela era viúva de Roberto, seu amor de toda a vida, um homem pragmático e metódico que havia sido o pilar financeiro da família, o alicerce sólido sobre o qual eles construíram seu lar e sua segurança.
Por mais de 4 décadas, a vida de Helena havia girado em torno de um universo de afeto, cuidado e de uma certa despreocupação com as minúcias do mundo material. Roberto cuidava de tudo com uma eficiência quase silenciosa, das contas, dos investimentos, da manutenção da casa, dos carros. Ele era seu porto seguro, seu escudo contra as asperezas do mundo. E ela, sua confidente, sua alegria, a responsável pela alma do lar, por transformá-lo em um refúgio acolhedor. A morte de Roberto, há 2 anos, fora um golpe devastador, um abismo que se abriu sob seus pés. Ele havia sucumbido a uma doença cardíaca súbita, inesperada, que o levou em poucas horas, deixando um vazio imenso e insubstituível no coração de Helena, e um vácuo ainda maior em sua compreensão do mundo financeiro. De um dia para o outro, Helena se viu sozinha, não apenas na esfera emocional, mas também na prática. Roberto havia deixado um patrimônio considerável, a casa espaçosa em Brotas, onde viveram por 30 anos, algumas economias em bancos e um pequeno portfólio de investimentos que ele considerava seguros e de baixo risco, fruto de uma vida de trabalho duro e planejamento. Para Helena, todos esses papéis e números, extratos bancários, certidões de ações, apólices de seguro, eram um labirinto indecifrável, uma linguagem estrangeira que ela jamais se dera ao trabalho de aprender, confiando cegamente no discernimento do marido. Ela sabia apenas que representavam a segurança que Roberto havia trabalhado tão arduamente para prover, o fruto de seu amor e dedicação à família. A dor da perda foi um manto pesado que a cobriu, sufocando-a. Ela se fechou em si mesma, buscando consolo nas memórias, nos álbuns de fotografia que contavam a história de um amor que parecia eterno, nas cartas amareladas que trocavam na juventude. Os objetos de Roberto, seu cheiro ainda impregnado em suas roupas, eram como fantasmas gentis, lembrando-a constantemente da ausência. Seus filhos, Ana Lúcia, que morava em São Paulo, uma metrópole barulhenta e distante, e Pedro, que vivia em Feira de Santana, uma cidade mais próxima, mas ainda assim a uma boa distância, ligavam com frequência, preocupados com o isolamento da mãe. Eles se ofereceram para ajudar com as finanças, para entender os documentos, para organizar a burocracia que se amontoava. Mas Helena, em sua teimosa independência e em sua profunda tristeza, sempre declinava, com um sorriso gentil e um aceno de cabeça, dizendo que estava dando conta, que não queria incomodar. Ela temia que, ao delegar, estaria traindo a memória de Roberto, como se sua incapacidade de gerenciar o legado dele fosse uma falha pessoal, uma prova de sua própria inadequação. Aurora, sua vizinha de porta há mais de 20 anos, uma presença constante e acolhedora, era a única que conseguia romper a barreira de seu luto. Aurora, com sua sabedoria popular e sua capacidade de observar sem julgar, percebia a fragilidade de Helena. Ela via a solidão nos olhos da amiga, a hesitação quando o assunto era lidar com o banco, as contas de consumo, os boletos que se acumulavam na caixa de correio. Ofereceu-se para acompanhar Helena nas idas ao banco, para ler as correspondências, para ajudar a preencher formulários. Mas Helena, com um sorriso gentil e um aceno de cabeça, sempre garantia que estava tudo sob controle, que não precisava se preocupar. Era uma fachada, uma negação de sua própria vulnerabilidade que se tornara ainda mais acentuada com a ausência do marido. O que ela não sabia era que essa insistência em manter a independência era, ironicamente, o que a tornava mais vulnerável. O tempo passou, lento e inexorável. Os meses se transformaram em anos, e o luto de Helena, embora menos agudo, transformou-se em uma melancolia crônica, uma sombra que a seguia aonde quer que fosse. Ela se sentia como um navio sem leme, à deriva em um oceano de papéis e responsabilidades que não compreendia, com um mapa financeiro que parecia escrito em uma língua morta. O carinho e a preocupação dos filhos, que se manifestavam em ligações diárias e visitas eventuais, muitas vezes eram vistos por Helena como uma invasão à sua privacidade, uma confirmação de sua própria incapacidade, uma lembrança de que ela não estava mais dando conta. Ela se sentia uma carga, embora seus filhos jamais a fizessem sentir-se assim, sempre pacientes e amorosos.
Era nesse estado de vulnerabilidade emocional, de uma solidão profunda que se disfarçava de independência, e de inexperiência financeira que a vida de Helena se desenrolava. Ela continuava a viver em sua casa em Brotas, um bairro tradicional de Salvador, onde as casas eram grandes e antigas, com quintais espaçosos, e os vizinhos se conheciam há décadas, compartilhando chás, fofocas e preocupações. Era um lugar de memória e afeto. Cada canto da casa contava uma história, mas também de uma solidão crescente, um silêncio que se aprofundava a cada dia. A paisagem ao redor, com suas árvores frutíferas, mangueiras, cajueiros, e o cheiro da maresia que vinha do mar, permeando o ar, parecia zombar da desordem em sua alma, da confusão que se instalara em sua vida. Foi nesse ponto, nesse exato ponto de fragilidade, onde a ferida aberta da perda ainda não havia cicatrizado, que uma figura sombria, disfarçada de luz e promessa, começaria a tecer sua teia. Ele aproveitaria a solidão, a carência de afeto e a inexperiência de uma mulher que, em toda a sua vida, havia sido protegida das asperezas do mundo por um amor profundo e incondicional. A vulnerabilidade de Helena era um ímã invisível, atraindo a predação de quem sabia explorar as fendas da alma humana. A chegada de Leonardo Silva não seria apenas uma coincidência, mas o ponto de ignição de uma tormenta que testaria a resiliência de Helena de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado, empurrando-a para um abismo de desespero antes que ela pudesse encontrar o caminho de volta. O primeiro encontro com Leonardo Silva foi tão sutil quanto o orvalho matinal que se forma, quase imperceptível, nas folhas de mangueira no quintal de Helena, antes que o sol de Salvador as seque completamente. Não houve fogos de artifício, nem anúncios grandiosos que prenunciassem a mudança que ele traria para a vida dela. Apenas a introdução gentil de um amigo em comum, um vizinho mais distante que Helena conhecia apenas de vista, daquelas relações de bom dia e boa tarde na rua. Era uma tarde de domingo, abençoada por uma brisa suave, em um chá comunitário na praça principal do bairro, um evento que Dona Aurora insistira veementemente para Helena participar, a fim de tirá-la do isolamento sufocante que o luto havia imposto. Helena, embora hesitante, cedeu, sentindo que talvez uma mudança de ares pudesse aliviar o peso em seu coração. Marcos Vinícius Pereira, apresentando-se como Leonardo Silva, era um homem de cerca de 45 anos, com uma idade que o situava em uma maturidade atraente, nem jovem demais para ser inexperiente, nem velho demais para ser tedioso. Ele possuía um sorriso fácil, quase hipnotizante, que adornava seu rosto bronzeado pelo sol baiano, revelando dentes perfeitamente alinhados. Seus olhos, de um castanho caloroso, pareciam penetrar a superfície das coisas, transmitindo uma impressão de sinceridade e compreensão profunda. Sua postura era elegante e relaxada, seus gestos, medidos e confiantes, sem serem arrogantes. Ele falava com uma voz suave e bem modulada, um timbre agradável que se adequava a qualquer conversa, e um sotaque que parecia uma mistura charmosa de sotaques regionais, difícil de localizar, o que lhe conferia um ar de mistério e cosmopolitismo. Vestia-se com esmero, mas sem ostentação, com camisas de linho bem passadas em tons neutros e calças de sarja claras, sempre impecáveis, como se tivesse acabado de sair de uma revista. Ele emanava uma aura de sucesso discreto, mas palpável. Ele se aproximou de Helena com uma deferência quase reverencial, um cavalheirismo que a pegou de surpresa. Começou elogiando a beleza da praça, as flores coloridas dos ipês, a hospitalidade calorosa da comunidade local, o sabor do bolo de aipim que Helena havia levado. Helena, acostumada à simplicidade de sua vida de viúva, onde os elogios eram raros e geralmente vindos de seus filhos ou de Aurora, sentiu-se estranhamente lisonjeada pela atenção de um homem tão distinto e aparentemente culto. Leonardo parecia ser um poço de conhecimento, falando sobre investimentos, mercados financeiros globais, arte, viagens exóticas, mundos que Helena mal arranhava na superfície, que Roberto raramente mencionava em detalhes. Ele era o oposto de Roberto, que era mais prático, mais focado no dia a dia, e menos dado a devaneios grandiosos. Essa diferença, paradoxalmente, foi o que mais a atraiu. Era como se uma janela para um mundo novo tivesse se aberto diante dela. Nos dias e semanas que se seguiram,
Leonardo passou a encontrá-la em situações aparentemente casuais, mas que, na verdade, eram meticulosamente planejadas por ele. No mercado local, onde ela comprava suas frutas e verduras, na padaria, onde ela pegava o pão fresco do dia, na feira de frutas, onde discutiam sobre a melhor estação para o caju, sempre com um sorriso caloroso, uma palavra amável, um elogio sutil sobre seu vestido ou seu bom humor, um convite para um café rápido na lanchonete da esquina. Helena, em sua solidão crescente e na ausência da companhia constante de Roberto, começou a ver nesses encontros um alívio para o peso que carregava, uma luz em sua rotina cinzenta. Ele era um ouvinte atento, permitindo que ela falasse sobre Roberto, sobre sua vida antes da perda, sobre suas preocupações em relação ao futuro. Ele a fazia sentir-se importante, compreendida, e algo que ela havia perdido há muito tempo e que seu coração de mulher ainda ansiava, desejada e valorizada. A senhora tem uma força incrível, dona Helena, ele dizia, seus olhos fixos nos dela, como se estivesse lendo sua alma. É inspirador como a senhora lida com tudo isso, com a perda de Roberto, com as responsabilidades que ele deixou. Poucas mulheres teriam essa garra. Essas palavras, ditas com uma sinceridade que parecia genuína, ressoavam no coração de Helena. Ela não se via como forte. Via-se como uma mulher perdida, lutando para manter a cabeça acima da água. Mas ele a fazia sentir-se diferente, capaz, e isso era um bálsamo para sua autoestima fragilizada. Gradualmente, as conversas de Leonardo passaram a tocar em assuntos financeiros, mas de forma branda, quase como um desabafo pessoal, ou uma partilha de experiências. Ele falava de oportunidades que havia perdido por falta de conhecimento, de como era crucial para mulheres como ela, que haviam perdido seus maridos, terem controle sobre seus bens, conhecerem o mundo dos investimentos para não serem pegas desprevenidas. Ele se posicionava como um consultor financeiro que, por uma causa nobre, a de ajudar pessoas idôneas a protegerem seu patrimônio, dedicava seu tempo a auxiliar viúvas a não caírem em armadilhas de investimentos ruins ou a se tornarem presas fáceis de burocratas e especuladores. Muitos por aí se aproveitam da vulnerabilidade de quem não tem experiência, dona Helena. Ele alertava, com uma gravidade que parecia protetora, um tom de cumplicidade que a fazia sentir-se segura. Mas eu dedico minha vida a proteger pessoas boas como a senhora, a garantir que o legado dos seus entes queridos seja honrado e multiplicado. É uma questão de justiça, de ética. Helena, ingênua e inexperiente no universo das finanças, absorvia cada palavra. Ele parecia ter a chave para o labirinto que a vida financeira representava, o mapa para a segurança que ela tanto desejava. Ela mencionou, com alguma hesitação, e de forma geral, que Roberto havia deixado algumas economias e investimentos, sem dar detalhes específicos. Leonardo a ouvia com um interesse aguçado, fazendo perguntas pontuais sobre o perfil de Roberto, sobre seus hábitos financeiros. É fundamental que a senhora saiba exatamente o que tem e como isso pode ser mais bem aproveitado. Não para enriquecer desmesuradamente, dona Helena, mas para garantir sua tranquilidade e futuro, para que nunca mais a senhora se sinta desamparada. A primeira grande aquisição, a ponta do iceberg da manipulação, foi o carro. Helena tinha um carro antigo, um modelo popular, com motor já cansado e alguns amassados, que Roberto havia comprado anos atrás para as lidas do dia a dia. Leonardo, com sua astúcia, começou a elogiá-la, a falar sobre a necessidade de Helena se presentear, de aproveitar a vida depois de tanto luto, de honrar a memória de Roberto vivendo plenamente. A senhora merece um carro que reflita a sua elegância, a sua nova fase, ele argumentava, com um brilho nos olhos e um sorriso convidativo. Algo seguro, moderno, confortável, que a traga liberdade e não te deixe na mão. Pense na comodidade, na sua segurança, em não ter que se preocupar com manutenções constantes. Ele falava com tal convicção que parecia uma verdade absoluta. Helena hesitou. Dinheiro era para ser guardado, não gasto em luxos desnecessários, pensava, ecoando as palavras de seu falecido marido. Mas Leonardo era persistente e convincente. Ele a levou a concessionárias de luxo, mostrou-lhe modelos deslumbrantes, com bancos de couro, tecnologias avançadas e designs sofisticados.
Ele a convenceu de que um carro novo seria um investimento na sua qualidade de vida, que o modelo que ela tinha desvalorizaria muito em breve e que era uma oportunidade única, com condições especiais que só ele, com seus contatos, poderia conseguir. Ele a fazia sentir-se especial, privilegiada. Em sua mente, o que ele propunha fazia sentido, mas era um sentido forjado na solidão, na carência emocional e na falta de conhecimento financeiro. Em um dado momento, após várias visitas e discussões sobre o tema, ela assinou a compra de um carro sedã importado, de cor perolada, um modelo caro, luxuoso e que não se alinhava em absolutamente nada com a sua realidade financeira ou suas necessidades cotidianas. O dinheiro para a compra, que parecia uma fortuna para Helena, veio de uma das contas de investimento de Roberto, uma que ele havia montado para a velhice do casal, uma reserva para os anos de aposentadoria. Helena não percebeu a magnitude da transação, o impacto que aquilo teria em seu patrimônio. Apenas assinou os papéis que Leonardo diligentemente preparou, sem lê-los, confiando plenamente em seu consultor. Ela se sentia, naquele momento, estranhamente empoderada por uma escolha que não era realmente sua, mas sim um passo cuidadosamente orquestrado no plano arquitetado por Marcos Vinícius. Dona Aurora, ao ver o carro novo, reluzente e grandioso, estacionado na garagem de Helena, sentiu um arrepio na espinha. Não era um arrepio de inveja, mas de uma premonição sombria. Que carro lindo, Helena! Parece carro de artista de novela. Mas, por que tão grande? E não é caro demais para a gente andar só na rua de casa, no mercado? Aurora observava o brilho nos olhos da amiga, mas também a inquietação por trás dele. Helena, com um sorriso forçado e uma voz que tentava soar casual, tentou justificar. Ah, Aurora, Leonardo me convenceu. Disse que era uma oportunidade imperdível e que eu merecia um conforto a mais, depois de tanto sofrimento. Aurora franziu a testa, seus olhos pequenos e perspicazes avaliando a situação com a experiência de quem já vira muito na vida. Ela já havia notado a frequência com que Leonardo aparecia, a intensidade da sua atenção, a forma como ele parecia ter envolvido a amiga. Algo não soava certo. Ela via a alegria superficial de Helena, mas também uma inquietação sutil por trás dela, uma camada de nervosismo que a amiga tentava disfarçar. Tome cuidado, minha amiga, Aurora disse, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma advertência. Essas oportunidades às vezes vêm disfarçadas. Lembre-se do que Roberto sempre dizia. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Helena descartou a preocupação de Aurora como o ceticismo natural da amiga, sem perceber o prenúncio nas palavras dela, o aviso contido. Ela estava muito envolvida na teia de admiração e sedução que Leonardo havia construído. Ele havia se tornado seu confidente, seu guia, seu raio de sol em um período de escuridão. E era exatamente essa confiança cega, essa dependência emocional que ele havia cuidadosamente cultivado, que o tornava tão perigoso. O carro caro era apenas o começo, o primeiro degrau em um plano muito maior e mais devastador, que visava despojar Helena de tudo o que lhe restava, transformando-a em mais uma vítima de sua ambição sem escrúpulos. A teia estava sendo tecida, e Helena, presa no centro dela, mal sentia os fios que se apertavam ao seu redor. Com o carro luxuoso, reluzente e grandioso, agora estacionado na garagem de Helena, e a aparente expertise de Leonardo Silva consolidada em sua mente, a confiança da viúva nele cresceu exponencialmente. Aquele carro, que a princípio parecia um presente, tornara-se um símbolo, a prova material da visão e da bondade de Leonardo. O golpista, Marcos Vinícius, percebendo que havia estabelecido um controle firme sobre a viúva, uma relação de dependência que ia muito além do financeiro, tocando o emocional e o psicológico, sentiu que era o momento de introduzir o próximo estágio de seu plano, os investimentos de alto retorno, a armadilha final para o restante do patrimônio de Roberto. Suas conversas tornaram-se mais intensas, mais frequentes, e invadiam a rotina de Helena de forma quase sufocante. Ele ligava para ela várias vezes ao dia, sempre com notícias emocionantes sobre o mercado financeiro, sobre empresas inovadoras que estavam prestes a explodir em valor, sobre criptomoedas que triplicariam em dias. Helena,
que mal entendia os termos mais básicos de economia e que, por toda a vida, havia se mantido alheia a esses assuntos, era bombardeada com jargões complexos e gráficos coloridos que Leonardo trazia em seu tablet. Ele falava com paixão, com a convicção de um guru financeiro inabalável, gesticulando amplamente, com um brilho nos olhos que ela interpretava como entusiasmo genuíno. Dona Helena, ele diria, seus olhos brilhando com uma falsa excitação que parecia contagiosa. Este é o momento que estivemos esperando. Temos uma oportunidade única de investir em uma empresa de tecnologia que está revolucionando a energia solar no interior do país, uma startup com um potencial gigantesco. O retorno previsto é de 30% ao ano, talvez até mais. É uma chance de ouro para multiplicar o que Roberto deixou para a senhora, para que a senhora tenha uma velhice ainda mais tranquila, para garantir o futuro dos seus filhos e netos. Imagine a alegria deles ao verem o que a senhora conseguiu para eles. Ele a persuadia com a promessa de um futuro financeiro ainda mais seguro, de um legado ainda maior para sua família, explorando o seu lado mais maternal e protetor. O discurso era sempre focado no bem-estar dela e de seus entes queridos, uma manipulação emocional sutil que explorava o profundo amor de Helena pela sua família e sua preocupação em deixar algo significativo para eles. Ela não via o perigo por trás da máscara de generosidade. Apenas via a visão e a bondade de um homem que parecia ter vindo para resgatá-la da escuridão do luto e da incerteza. Os valores das aplicações aumentaram exponencialmente, de forma vertiginosa. Primeiro, foram pequenas quantias, quase como um teste, para ganhar ainda mais a confiança de Helena. Depois, o dinheiro de uma conta poupança que Roberto havia mantido para emergências e pequenas reformas na casa. Uma reserva que ele considerava sacrossanta. Em seguida, Leonardo a convenceu a liquidar alguns títulos de renda fixa que Roberto havia deixado, argumentando que estavam rendendo muito pouco em comparação com as novas oportunidades e que a inflação estava corroendo o patrimônio, tornando-o cada vez menor. Helena, sem saber o que estava fazendo, sem entender as implicações de cada assinatura, sem qualquer real conhecimento das consequências, assinava os documentos que ele lhe apresentava, sem ler as letras miúdas, sem questionar os termos complexos que pareciam selados por uma autoridade inquestionável. Ela acreditava piamente que ele estava agindo em seu melhor interesse, que ele era o seu anjo da guarda financeiro. Ana Lúcia e Pedro, os filhos de Helena, começaram a notar mudanças preocupantes no comportamento da mãe. As ligações que antes eram frequentes, agora se tornaram mais espaçadas, e quando ela atendia, parecia distraída, sempre com uma ponta de pressa em sua voz, sempre mencionando um amigo muito bom, um consultor de investimentos, que estava a ajudando com os investimentos e que a estava trazendo muita alegria. Quando tentavam se aprofundar, quando perguntavam o nome desse amigo ou sobre os detalhes desses investimentos, Helena se tornava evasiva, quase irritadiça, mudando de assunto ou inventando desculpas esfarrapadas. Mãe, por que a senhora não nos deixa dar uma olhada nesses papéis? Ana Lúcia perguntou, com uma voz cheia de preocupação, durante uma de suas raras visitas a Salvador. Ela notava a nova joia no pescoço da mãe, a roupa que parecia ter saído de uma loja de luxo, e sentia um arrepio. É tanto dinheiro, mãe, e a senhora nunca teve experiência com isso. Podemos ir ao banco juntas, verificar tudo, ou pedir uma segunda opinião de um profissional de confiança, que não seja seu amigo. Helena franziu a testa, o rosto se fechando em uma expressão defensiva. Um muro de desconfiança entre ela e a filha. Não precisa, minha filha. O Leonardo é um anjo. Ele cuida de tudo. Ele tem uma equipe de advogados e economistas de primeira. É tudo muito seguro, muito bem planejado. Vocês não entendem dessas coisas. E eu não quero incomodar vocês. Pedro, que sempre fora mais direto e pragmático, tentou alertar a mãe por telefone, sua voz carregada de uma urgência que ele mal conseguia conter. Mãe, a senhora tem certeza de que conhece bem esse homem? Eu pesquisei um pouco sobre investimentos de altíssimo retorno, e na maioria das vezes são golpes, mãe. A senhora precisa ter muito cuidado. É o patrimônio que o pai deixou, que ele construiu com uma vida inteira de trabalho. Vocês estão me tratando como uma criança, Pedro. Helena respondeu, a voz embargada pela mágoa e pela defensiva. Eu sei o que estou fazendo.
Vocês estão apenas com ciúmes porque eu encontrei alguém que me ajuda de verdade, que me tira da solidão, que se importa comigo de verdade. Vocês só se preocupam com o dinheiro, eu sei. A dor em sua voz era a da ofensa, do orgulho ferido, de uma mulher que se sentia subestimada. Ela não conseguia ver que a preocupação dos filhos era um reflexo do amor incondicional que sentiam por ela. Uma tentativa desesperada de protegê-la. Eles haviam tentado, mas a teia de Marcos Vinícius era forte demais. A solidão de Helena, profunda demais para que as palavras de cautela pudessem penetrar a camada de sedução e falsa segurança. Dona Aurora, no entanto, era mais persistente e observadora do que os filhos, com uma perspicácia que vinha de uma vida de experiência e de um profundo conhecimento do caráter humano. Ela notava que Leonardo parecia estar sempre na casa de Helena, em horários estranhos, às vezes tarde da noite, sob a desculpa de finalizar um contrato urgente. Via a excitação nos olhos de Helena quando ele chegava, uma alegria fugaz, mas também a crescente exaustão em seu semblante, a palidez de sua pele, as olheiras profundas sob seus olhos. O carro luxuoso havia sido o primeiro sinal, um ponto de interrogação flutuando sobre a vida da amiga. Depois, Helena começou a comprar roupas mais caras, joias que não combinavam com seu estilo simples e discreto, acessórios que ela jamais usaria antes, e mais preocupante, Aurora notou que Helena parecia mais magra, com uma postura curvada, como se estivesse sob um estresse constante e avassalador, apesar de toda a aparente sorte financeira e das promessas de um futuro dourado. Um dia, ao visitar Helena para um café da tarde, sob a desculpa de trazer um pedaço de bolo de milho recém-assado, Aurora viu uma pilha de documentos em cima da mesa de centro na sala. Aproveitando um momento em que Helena foi à cozinha buscar mais água, Aurora, disfarçadamente, mas com a agilidade de um felino, lançou um olhar rápido para os papéis. Sem querer invadir a privacidade da amiga de forma desrespeitosa, seus olhos de águia notaram um extrato bancário com um saldo que parecia perigosamente baixo para o que ela sabia do patrimônio de Roberto e, em outra folha, um formulário de transferência bancária para uma empresa desconhecida, com um nome genérico e sem sentido, com uma assinatura que parecia a de Helena, mas estava estranhamente trêmula, quase ilegível, como se tivesse sido feita sob coação ou com as mãos tremendo de nervosismo. Aquilo foi o bastante. O coração de Aurora apertou. Helena, minha querida, Aurora disse com uma voz cheia de cautela e uma tristeza contida, ao voltar à sala. Você tem certeza de que esses investimentos são seguros? Sabe, eu ouvi um caso na televisão de uma senhora aqui perto que perdeu tudo para um golpista. Ele prometia fortunas, e no fim, ela ficou sem nada, sem um tostão. E nem a casa sobrou. Essas coisas me dão um medo. Helena, que estava distraída preparando o café com uma xícara em uma mão e a outra em seu rosto, virou-se, o olhar fixo em Aurora. Ora, Aurora, que coisa! Você e meus filhos com essa mania de ver problema em tudo. Você está sempre com essas notícias ruins. Leonardo é um homem de confiança. Ele jamais faria algo assim. Ele me trouxe paz, alegria e uma segurança que eu não sentia desde que Roberto se foi. Ele me faz sentir viva de novo. A voz de Helena continha uma nota de raiva. Um muro erguido para proteger a imagem que ela havia construído de Leonardo. Uma negação visceral da verdade. Aurora viu a negação nos olhos da amiga. A teimosia, a defensiva que parecia estar se solidificando. Ela sabia que insistir naquele momento seria inútil, que Helena estava cega, presa em uma bolha de ilusão, mas as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando na mente perspicaz e experiente de Aurora. A pressa de Leonardo, a súbita riqueza de Helena, que não parecia deixá-la mais feliz, mas sim mais tensa, a evasão da amiga, os alertas dos filhos, tudo apontava para um perigo iminente, uma tragédia silenciosa se desenrolando bem debaixo de seus olhos. Aurora saiu da casa de Helena com um peso no coração, sentindo o ar pesado de preocupação. Ela sabia que precisava fazer algo, mas não podia ir à polícia apenas com suas suspeitas e um breve vislumbre de documentos. Ela precisava de provas concretas, de algo tangível que pudesse despertar Helena de sua cegueira, ou, pelo menos, que pudesse convencer as autoridades de que a situação era grave. O brilho nos olhos de Leonardo, o perfume forte e a forma como ele manipulava a conversa
A maneira como ele controlava Helena, tudo passou a ser visto por Aurora sob uma nova e sinistra luz. A teia estava quase completa, e Helena, presa no centro dela, mal se dava conta do abismo financeiro e emocional que a esperava. Um abismo de desamparo e desespero. A preocupação de Dona Aurora Mendes por Helena, sua amiga de décadas, tornou-se uma angústia constante e sufocante. Um peso no peito que a impedia de dormir profundamente. As noites de Salvador, antes um refúgio de brisa e sons do mar, tornaram-se longas e inquietantes, preenchidas por pensamentos sobre a vulnerabilidade da amiga. Ela tentava disfarçar a sua inquietação quando visitava Helena, mas cada encontro só reforçava suas suspeitas. A cada sorriso forçado de Helena, a cada ausência de clareza nas explicações. A casa, antes um santuário de paz e memórias, onde os almoços de domingo eram repletos de risadas e conversas animadas, parecia ter se tornado um palco para uma farsa silenciosa e dolorosa, onde a verdade se escondia nas entrelinhas de cada frase de Helena. Aurora observava a transformação da amiga, a excitação inicial diante das promessas de Leonardo se desfazendo como fumaça, dando lugar a um nervosismo crescente, a uma exaustão que pesava sobre os ombros de Helena. Ela estava visivelmente mais pálida, e seus sorrisos eram forçados, como máscaras mal ajustadas, revelando a tensão que sentia. Aurora, com sua discrição e agilidade mental, começou a agir em segredo, sem compartilhar seus passos com Helena, para não alertá-la ou perturbá-la ainda mais. Ela anotava as datas e horários das visitas de Marcos Vinícius, os tipos de documentos que ele trazia nas mãos, as desculpas esfarrapadas de Helena para o porquê de tanto investimento e tanta pressa em assinar papéis. Ela passou a guardar recortes de jornais sobre golpes de estelionato que envolviam idosos, especialmente viúvas, esperando o momento certo para confrontar Helena com fatos concretos, e não apenas com suas preocupações e pressentimentos. Mas o momento não chegava. A teimosia de Helena era uma muralha intransponível, feita de medo e de uma dolorosa negação. Um dia, enquanto esperava Helena em um café movimentado no centro de Salvador, onde tinham um compromisso para resolver a questão da conta de luz atrasada, Aurora notou Marcos Vinícius, sentado a uma mesa mais afastada, conversando animadamente, quase intimamente, com uma mulher jovem, loira e de olhos astutos, que ria com a mesma facilidade e charme que ele exibia. Ele estava rindo, um riso alto e descontraído, diferente daquele sorriso controlado e sempre polido que ele mostrava a Helena. A forma como a mulher olhava para ele, a maneira como gesticulava, e a intimidade de seus gestos, um toque no braço dele, um cochicho no ouvido, não deixavam dúvidas. Eles eram muito mais do que simples colegas de trabalho. Seria aquela mulher, Juliana, a cúmplice de que as notícias de casos semelhantes falavam, a que ajudava a enganar os mais vulneráveis? O que fez Aurora ter ainda mais certeza foi a forma como os dois se olharam e riram maliciosamente, quase um escárnio, ao ver Helena saindo do banco, cabisbaixa, com uma pasta cheia de papéis, provavelmente as últimas economias sendo drenadas. Aquele riso, naquele momento, frio e calculista, foi a gota d'água para Aurora. Seu coração disparou. Decidida a desvendar a verdade e proteger a amiga, custe o que custasse, Aurora pegou o telefone e ligou para Ana Lúcia, a filha de Helena. Ana, disse ela, a voz embargada pela urgência e pela emoção, por favor, venha a Salvador o mais rápido possível. Sua mãe está em perigo. Eu tenho quase certeza de que ela está sendo vítima de um golpe, e é grave. Preciso da sua ajuda. Ana Lúcia, alarmada pela voz de sua madrinha Aurora, chegou a Salvador em questão de dias, com Pedro vindo logo em seguida, deixando seus compromissos para trás. A casa de Aurora, aconchegante e cheia de plantas, transformou-se no quartel-general de uma investigação sigilosa. Aurora lhes contou tudo o que havia observado. O carro luxuoso e desnecessário, as joias que Helena usava, as ligações constantes, a evasão de Helena quando questionada, a conversa de Marcos Vinícius com a tal Juliana no café e o riso cruel que compartilharam. Os filhos, já desconfiados pela mudança de comportamento da mãe e pelas respostas vagas, sentiram um nó gelado na garganta. A situação era muito mais grave do que imaginavam. Foi então que Ana Lúcia, em sua pesquisa online,
Enquanto Pedro tentava se comunicar discretamente com o banco de Helena, encontrou o nome de Sr. Valdemar, um detetive particular renomado em Salvador, com uma reputação impecável em casos de fraudes financeiras e estelionato contra idosos. Sua ética e sua taxa de sucesso eram amplamente conhecidas. Eles marcaram uma reunião discreta no escritório de Valdemar, um local modesto, mas com uma atmosfera de seriedade e competência. Sr. Valdemar, um homem de poucas palavras, mas com um olhar penetrante que parecia ler a alma das pessoas, ouviu atentamente o relato detalhado de Aurora e dos filhos, sem interromper, apenas fazendo anotações em uma caderneta. Pelo que me descrevem, disse Valdemar, a voz calma e ponderada, com um timbre grave e tranquilizador. O modus operandi é clássico e lamentavelmente comum. O charlatão se aproxima da vítima em um momento de fragilidade emocional, constrói uma relação de confiança, muitas vezes simulando um interesse romântico ou uma amizade profunda, e depois a explora financeiramente, sempre prometendo grandes retornos e uma segurança financeira que nunca se concretiza. A menção de uma cúmplice e do comportamento de Marcos Vinícius no banco são pontos-chave que se encaixam no perfil desse tipo de criminoso. Valdemar começou sua própria investigação. Ele usou seus contatos na polícia e em bancos de dados privados, acessou registros públicos e, em poucos dias, as primeiras peças se encaixaram de forma alarmante e irrefutável. Leonardo Silva era, na verdade, Marcos Vinícius Pereira, um criminoso foragido de Brasília, com um extenso histórico de fraudes semelhantes em várias capitais brasileiras. Ele havia fugido da capital federal há alguns anos, depois de aplicar um golpe milionário em uma família de idosos de alto poder aquisitivo, utilizando o mesmo padrão de sedução e promessas mirabolantes. A mulher que Aurora viu com ele no café era Juliana, sua cúmplice em diversos outros esquemas, também foragida da justiça e com um mandado de prisão em aberto. A descoberta mais chocante, no entanto, veio de uma interceptação que Valdemar conseguiu realizar, não de ligações, mas de um e-mail codificado e de uma troca de mensagens em um aplicativo de mensagens criptografadas que Marcos Vinícius havia usado para se comunicar com Juliana. O e-mail detalhava o próximo passo do golpe: vender a casa de Helena, o último e maior ativo de seu patrimônio e o seu único porto seguro. O último e maior ativo, o e-mail dizia, em um tom frio e desdenhoso. Precisamos fazer isso rápido e sumir do mapa. Ela está se tornando um problema. Está começando a questionar demais, mesmo que discretamente. Quero limpar tudo e desaparecer antes que os filhos dela, ou aquela vizinha intrometida, percebam a totalidade. O plano era vender a casa, embolsar o dinheiro e desaparecer, deixando Helena sem absolutamente nada, sem um teto, sem dinheiro, sem dignidade. Com todas as provas reunidas, documentos, extratos bancários com transferências suspeitas, o histórico de Marcos Vinícius e Juliana e o e-mail incriminador, Valdemar, Ana Lúcia e Pedro foram até a casa de Helena. A verdade precisava ser revelada, por mais dolorosa que fosse. Helena, relutante a princípio, com o coração apertado pela incredulidade, ouviu os fatos com uma descrença paralisante. As palavras de Valdemar, apoiadas pelas evidências incontestáveis e pelos apelos desesperados de seus filhos e da fiel Dona Aurora, lentamente desmantelaram o castelo de cartas que Marcos Vinícius havia construído em sua mente, derrubando cada ilusão. A imagem de Leonardo, o homem que havia sido seu confidente, seu salvador, seu raio de sol, desabou em pedaços, revelando a monstruosidade por trás da fachada. Em seu lugar, surgiu a figura fria e calculista de um predador, um lobo em pele de cordeiro. A vergonha, a raiva e uma dor lancinante perfuraram o coração de Helena como 1000 agulhas. Ela havia sido enganada, e não apenas financeiramente, mas em sua necessidade mais profunda de conexão, de afeto, de um porto seguro. A dor de ter ignorado os filhos, a teimosia em aceitar a ajuda de Aurora, a cegueira para as evidências. Tudo isso veio à tona com uma força avassaladora. Lágrimas de desespero escorreram por seu rosto, molhando suas mãos trêmulas, enquanto ela processava a magnitude de sua perda e da traição sofrida. Ele,
Ele ia me tirar tudo? Ela sussurrou, a voz quebrada, quase inaudível, o olhar vazio. Tudo, Dona Helena. Valdemar confirmou com pesar, sua voz suave, mas firme. Inclusive sua casa, sua última segurança, sua morada de toda uma vida. A dor se transformou em uma indignação contida, um fogo lento que se acendeu em seu interior. As lágrimas deram lugar a uma determinação inesperada, um brilho de aço em seus olhos antes tão mareados. Eu não vou deixar, Helena declarou, a voz subindo de tom, rouca, mas firme. Eu não vou deixar que ele faça isso. Ele tem que pagar pelo que fez. Ele não vai roubar minha dignidade também. Foi então que Valdemar apresentou a ideia do plano. Com a confissão iminente de Marcos Vinícius em seu próprio e-mail, e o flagrante sendo o caminho mais limpo e rápido para a prisão, a melhor estratégia seria montar uma armadilha. Helena seria a isca. Ela teria que agir como se ainda acreditasse nele, convidá-lo para finalizar o último e maior investimento, a venda da casa. A polícia seria acionada previamente e ficaria escondida na casa, pronta para agir no momento certo da confissão. O medo ainda estava lá, um nó em seu estômago, um tremor em suas mãos, mas a imagem de Roberto, a lembrança de seu patrimônio dilapidado, o sofrimento que ela havia causado aos filhos, e a si mesma por sua ingenuidade, tudo isso alimentava uma coragem que ela não sabia que possuía. Helena, a viúva fragilizada, estava agora pronta para enfrentar seu predador de frente, com a dignidade e a força que emergiram das cinzas de sua dor. O plano foi meticulosamente elaborado e ensaiado, cada detalhe, cada fala, cada movimento. O palco estava montado para o confronto final, um acerto de contas que não seria apenas legal, mas profundamente pessoal. A prisão de Marcos Vinícius Pereira, concretizada na sala de estar de sua própria casa, trouxe um alívio imediato e profundo para Helena, como se uma montanha inteira tivesse sido retirada de seus ombros. No entanto, ela sabia, no fundo de sua alma, que a jornada rumo à recuperação estava apenas começando. A casa de Helena, antes palco de uma farsa dolorosa, agora respirava um ar de leveza, de um silêncio que pela primeira vez em muito tempo não era pesado, mas restaurador. Seus filhos, Ana Lúcia e Pedro, permaneceram em Salvador por algumas semanas, oferecendo apoio irrestrito, uma presença constante que era um bálsamo para sua alma. Eles a ajudaram a lidar com as autoridades, a fornecer depoimentos e a iniciar o longo e intrincado processo de recuperação de parte do patrimônio que havia sido desviado. A união familiar era um porto seguro. As primeiras semanas após a prisão foram difíceis, marcadas por uma montanha-russa de emoções. Helena sentia um misto avassalador de vergonha, por sua ingenuidade e cegueira, e um profundo alívio, por ter se libertado. A vergonha era de ter sido tão facilmente manipulada, de ter ignorado os alertas de seus filhos e da fiel Dona Aurora, de ter se deixado levar por uma ilusão. O alívio, de saber que o pesadelo havia terminado, que a ameaça havia sido neutralizada e que a justiça começava a mover seus moinhos. A dor material era grande. O dinheiro investido nas fraudes havia sido desviado para contas complexas e ilegais, e parte dele, ela sabia, seria irrecuperável. No entanto, a investigação minuciosa do Sr. Valdemar e o trabalho árduo da polícia haviam conseguido rastrear e congelar uma parcela significativa do dinheiro em contas no exterior, o que significava que uma boa parte do patrimônio seria recuperada com o tempo, embora o processo fosse demorado. O carro luxuoso, que antes era um símbolo de seu status e de sua nova fase, e que agora representava a sua cegueira, foi vendido. O valor obtido, embora abaixo do que ela pagara, ajudou a cobrir algumas das perdas imediatas e a estabilizar as finanças. O processo legal de Marcos Vinícius foi longo e complexo, com depoimentos, evidências e uma vasta rede de investigações. Ele foi formalmente acusado de estelionato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e outros crimes financeiros, e seu histórico criminal de Brasília veio à tona, solidificando as acusações. A cúmplice, Juliana, também foi localizada e presa em outro estado, e sua colaboração com a polícia, diante da gravidade das provas, foi crucial. A confissão de Marcos Vinícius na casa de Helena, gravada pela polícia, foi uma prova irrefutável que selou seu destino.
A justiça, lentamente, mas de forma implacável, começava a fazer seu trabalho, desmantelando a rede de enganos. Para Helena, no entanto, a verdadeira recuperação não estava apenas nos extratos bancários que gradualmente começavam a mostrar saldos mais favoráveis, mas em sua alma. Ela se permitiu sentir a dor da perda em todas as suas nuances, não apenas do dinheiro, mas da confiança, da paz, da ilusão. Chorou por sua ingenuidade, pela forma como se deixou levar, pelo tempo e pela energia que havia dedicado a um homem que a via apenas como um alvo, um número em sua planilha de fraudes. Mas com o apoio incondicional de seus filhos e, especialmente, da presença constante e amorosa de Dona Aurora, Helena começou a se reerguer, tijolo por tijolo, reconstruindo-se. Dona Aurora, com sua sabedoria singela e sua presença constante e discreta, foi um pilar fundamental. Ela sentava-se com Helena por horas na varanda, sob o sol brando da tarde, não para reviver o passado, mas para plantar sementes de um futuro. Ela a encorajava a voltar a cozinhar, a cuidar das plantas do jardim que haviam murchado um pouco, a retomar as pequenas alegrias da vida que o golpe havia ofuscado, como bordar e ler seus romances preferidos. Minha amiga, Aurora diria, com sua voz calma e acolhedora, a vida nos prega peças, nos empurra para o chão, mas é a forma como a gente se levanta, como a gente escolhe reagir, que define quem somos de verdade. Você é forte, Helena. Sempre foi. Helena começou a ler. Não apenas livros de lazer, como fazia antes, mas também livros sobre finanças básicas, sobre economia doméstica, sobre como identificar golpes comuns, sobre a importância de pedir ajuda e de confiar em si mesma, em seu instinto. Ela percebeu que sua ignorância em relação às finanças não era uma falha de caráter, mas uma lacuna que poderia ser preenchida com conhecimento. Ela se reaproximou de seus filhos, pedindo desculpas sinceras por sua teimosia, por tê-los afastado em um momento tão crucial, e eles, por sua vez, pediram desculpas por não terem sido mais assertivos em seus alertas, por não terem percebido a profundidade de sua solidão. A relação familiar se fortaleceu, reconstruída sobre a base da vulnerabilidade, da honestidade e do perdão mútuo. Com o tempo, a dor da experiência transformou-se em uma motivação poderosa, um propósito renovado. Helena sentia a necessidade premente de transformar sua experiência amarga em algo positivo, em um farol de luz para outros. Ela havia perdido muito, sim, mas ganhara algo inestimável: sabedoria, resiliência e uma compreensão profunda da fragilidade humana e da importância da comunidade. Sua história, embora dolorosa, era uma ferramenta poderosa para ajudar outros a não caírem nas mesmas armadilhas. Foi assim que, alguns meses depois da prisão de Marcos Vinícius, quando a poeira começou a baixar e o processo de cura emocional se intensificou, Helena, com o apoio incondicional de Dona Aurora e até mesmo do detetive Valdemar, que se tornou um amigo da família, começou a idealizar um projeto. Ela alugou um pequeno espaço em um centro comunitário de Salvador, um local modesto, mas acolhedor, com cadeiras confortáveis e uma pequena mesa para o café. Com a ajuda de voluntários e de seus filhos, ela criou o Círculo de Renascimento, um grupo de apoio para idosos, especialmente viúvas, que haviam sido vítimas de golpes financeiros ou que se sentiam vulneráveis e isoladas, assim como ela um dia fora. Nas primeiras reuniões, Helena sentia-se nervosa, suas mãos tremiam e sua voz falhava ao começar a contar sua história. Mas a cada palavra que compartilhava, a cada olhar de compreensão que recebia das outras participantes, cujos olhos espelhavam sua própria dor e sua própria esperança, sua voz ficava mais forte. Ela não se envergonhava mais de sua história. Pelo contrário, ela a usava para iluminar o caminho de outras pessoas, para mostrar que não estavam sozinhas. Ela falava sobre a importância de não se isolar, de buscar conhecimento, de confiar em seus instintos, de questionar promessas grandiosas e, acima de tudo, de valorizar a rede de apoio familiar e comunitária. O Círculo de Renascimento floresceu rapidamente, tornando-se um ponto de encontro e de cura. Helena, agora uma mulher de 66 anos, tornou-se uma voz ativa na comunidade, uma defensora apaixonada dos direitos dos idosos e da prevenção de golpes.
Ela organizava palestras com advogados especializados em direito do consumidor e consultores financeiros, sempre gratuitamente, para desmistificar o mundo das finanças e alertar sobre os perigos. Ela e Dona Aurora, inseparáveis como sempre, tornaram-se um farol de esperança e um exemplo de solidariedade para muitos em Salvador. A dor das perdas materiais ainda era uma cicatriz, um lembrete do que havia acontecido. Mas a ferida emocional havia cicatrizado completamente, deixando em seu lugar uma força inabalável, uma dignidade que brilhava. Helena não era mais a viúva ingênua e vulnerável que havia sido enganada. Ela era Helena Costa, uma mulher que havia caído em uma armadilha cruel, mas que se erguera com uma dignidade e uma sabedoria que a transformaram em um legado vivo. Sua história, de vulnerabilidade à superação, de traição à resiliência, tornou-se um testemunho do poder do amor, da amizade e da capacidade humana de, mesmo diante da adversidade mais cruel, florescer novamente, mais forte, mais sábia e mais conectada do que nunca. E assim, Helena encontrou um novo propósito, transformando sua dor em um farol de esperança para muitos que, assim como ela, haviam se perdido no labirinto da vida, mas que, com um guia e um abraço, encontrariam o caminho de volta para casa, para si mesmos e para a vida. Se a jornada de Helena tocou seu coração, se você se inspirou na sua resiliência e na sua capacidade de transformar a dor em um propósito maior, então não deixe de se conectar ainda mais com o nosso canal. Curta este vídeo para nos mostrar que histórias como a de Helena fazem a diferença. Deixe um comentário contando o que mais te emocionou ou que lição você tirou dessa narrativa. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias de vida que inspiram e transformam. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo narrativas como essa para você.